A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, Morro da Carolina, no Jacatirão, no Duque de Caxias, na congregação em Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação em Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, desta feita a última aula desse segundo trimestre do ano de 2023. Nós estamos estudando lições bíblicas da CPD, classe de adultos. E nesse trimestre nós estudamos relacionamento em família, superando desafios e problemas, com exemplos da Palavra de Deus, e tivemos como comentarista o pastor Helenay Cabral. Vamos estudar hoje a amizade de Jesus com uma família de Betânia, é a última lição, a lição de número 13. Texto áureo. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. João 11:5. Verdade prática. Dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. O texto bíblico em classe, se encontra em Lucas 10, do 38 ao 42, e João 11, versículo 5 e versículo 11. Lucas 10. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ele tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. João 11. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. A introdução da lição de hoje diz para nós: a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Nesta lição estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Veremos que essa família hospedou nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. De fato, é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o Senhor Jesus. Amizade é muito importante, todos nós sabemos disso, ter um bom amigo, alguém que possa estar junto de você em todos os momentos bons, momentos difíceis. E Jesus, então, aqui na terra, mesmo sendo 100% homem, mas 100% Deus, também cultivou amizade. E em especial nós vamos estudar hoje, como diz o título da lição, com esta família de Betânia, que a Bíblia só nos fala que constitui de 3 irmãos. Não fala dos seus pais, a gente não sabe se eram vivos ou não, mas fala de Marta, Maria e Lázaro. E Jesus, como João vê no transcorrer da lição, frequentava a casa deles, na medida do possível dentro do seu ministério, estava sempre com eles, e alguns fatos aconteceram que nós vamos estudar aqui. Vamos aprender a importância da amizade. A vida social de Jesus. Jesus foi um ser social. Primeira subdivisão. Criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa. Como filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou José e aprendeu a profissão de carpintaria. No relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família quanto as de fora, e estabelecia amizade. Depois de deixar a casa de sua mãe, ele se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Nesse tempo, peregrinou por toda a terra da Palestina, pregando o Evangelho, realizando prodígios e sinais
como confirmação do seu ministério, estabelecendo grandes amizades. Não por acaso nosso Senhor admitiu aos seus discípulos: já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. João 15, 15. Então aqui é uma palavra sobre a vida, um pouco eu até falei na introdução, a vida de Jesus aqui na Terra. Ele foi criado com seus pais, nós vimos na semana passada a lição sobre a família de Jesus. Filho mais velho aprendeu a carpintaria, ajudou seu pai enquanto José estava vivo, depois provavelmente assumiu o exercício da profissão e ajudando no sustento da família. Tinha relações sociais com as pessoas que estavam à sua volta, tanto da família como pessoas de fora. Tanto é que as pessoas conheciam a família de Jesus, né? Foi citado semana passada, Marcos capítulo 6, versículo 3, não é este aí o filho de José, não tem seus irmãos? Então, Jesus era conhecido também na sociedade. Quando chegou a hora, o projeto dele começar o seu ministério, ele então deixou Nazaré, deixou a casa de Maria e foi então pregar a palavra em todos os lugares e fez grandes amizades. E por fim ele deixa essa palavra maravilhosa. Jesus diz em João 15, quando ele fala para os seus discípulos: não vos chamarei mais servos, mas chamarei amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Uma casa hospedeira é a segunda subdivisão. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus. Família de Marta, Maria e Lázaro. Toda vez que ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar esta família, que se tornou especial em suas relações interpessoais. Era uma amizade sincera em que a família hospedava Nosso Senhor de maneira acolhedora. Então, como eu disse na introdução, essa família, Jesus ia na casa deles. Há episódios aqui, relatando na Bíblia, que assim acontecia. Lembrando que Betânia ficava perto de Jerusalém. A maior parte do ministério de Jesus se transcorreu na Galileia, Cafarnaum, Caná, algumas cidades ali ao redor. Jesus fez a maioria dos seus milagres. Fez milagres também na Judéia, também pregou em Jerusalém, sim. Mas mesmo à distância, mesmo não podendo estar todos os momentos com aquelas pessoas, Jesus tinha uma relação de amizade com eles. A amizade não significa que você tem que estar perto da pessoa o tempo todo, mas que quando você a vê, quando você a encontra, quando você está perto dela, então você demonstra esse relacionamento de amizade. Hoje é um pouco mais fácil. Por quê? Porque hoje nós temos as redes sociais. E através das redes sociais, você pode até resgatar amigos que você não via há muito tempo. Pessoas que você perdeu o contato físico, que moram em outras cidades, que moram em outros lugares, a qual você não tem mais contato. Hoje, eu, através do Facebook e do WhatsApp, que são as duas redes sociais que mais eu uso, eu tenho contato com pessoas, algumas que trabalharam comigo, na firma que eu trabalhei, e que agora, por morarmos em lugares diferentes, a gente não tem mais contato físico, não se encontra, não vai na casa outra, principalmente porque eu, como pastor, tenho muitas atividades e é um pouco complicado. Amizade com pessoas que estudaram comigo na faculdade secular, amizade com pessoas que estudaram comigo no ensino médio. Então, assim vai adiante. Porque essas pessoas também eram meus amigos naquela época, a gente conversava, a gente trocava ideias, a gente, enfim, exercia uma relação de amizade. Mas hoje nós estamos à distância e podemos. Naquele dia, não. Jesus era amigo, amava aquela família, mas só podia estar perto quando realmente fosse para a Judéia e chegasse a Betânia. E isso aconteceu várias vezes. Nós vemos no relato bíblico assim. Jesus foi recebido por essa família. Sendo os próprios irmãos avios que não compreendiam a sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para seu chamado. O episódio que marca essa amizade após a missão dos 70 é quando nosso Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem o recebeu e sua irmã Maria assentou-se
aos seus pés, aos pés dele para ouvi-lo. Lucas 10, 38 a 39. Certamente Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os amigos. Então, semana passada nós estudamos que enquanto Jesus esteve aqui no ministério, os seus irmãos, pelo menos na maioria da parte do tempo, não criam que ele era o Messias, não criam na sua missão. Depois que ele morreu, ressuscitou, sim, acreditaram. A Bíblia relata em Atos que estavam todos juntos, Maria e os irmãos de Cristo, mais os discípulos, mais alguns irmãos em Cristo, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Mas até então não, e depois estudamos ano passado, Tiago chegou a ser o líder da igreja, escreveu uma carta, Judas escreveu outra, mas naquele momento não. Então, durante o ministério, a sua família não, mas ali houve uma família que o apoiou, que esteve ao seu lado e que Jesus já estava sempre visitando. E em Lucas, capítulo 10, nos demonstra isso, que vamos comentar rapidamente, mas durante a lição comenta-se, né? Jesus chega, ali nesse encontro não se fala de Lázaro, mas fala-se de Marta e Maria. E ali, Marta resolveu cuidar das coisas da casa para receber bem Jesus. Isso é uma coisa natural, e nós vamos ver depois aqui que não é um pecado. E Maria se quedou aos pés de Cristo, e Cristo elogiou a atitude de Maria. Vamos para o segundo ponto. Frutos da amizade com Jesus. A amizade com Jesus dá fruto? Vamos ver aqui. Presença real do Filho de Deus. Quando Marta e Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais do que mera relação social. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Isso significava submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos. Desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí nós vamos começar a entrar algo mais profundo. Jesus tinha amizade com seus discípulos, disse: vou chamar vocês meus amigos. Tinha amizade com a família de Lázaro, de Marta e Maria, mas eles precisavam entender, e assim o entenderam, esta família, que Jesus era Deus, que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias prometido que Israel esperava. Então, ao receberem Jesus, eles estavam não fazendo trabalho social, como se eu abrisse as portas da minha casa e recebesse um amigo, como já recebi alguns amigos na minha casa, que estudaram comigo, em algum momento foram na minha casa, recebi-os e tratei-os bem como família, como já fui em casa de outros amigos também que me receberam bem, sendo que ali era mais do que apenas uma relação de amizade. Tanto é que no episódio anterior, que ainda vamos estudar aqui durante o estudo, Maria se queda aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Eles queriam aprender com o Mestre, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, porque eles o reconheciam desta maneira. Nós também temos que receber Jesus na nossa casa e aprender com Ele aquilo que Ele quer nos ensinar, através da oração, através da leitura da palavra, enfim, de tudo que o Senhor deixou disponível para que nós nos aproximássemos dele mais e mais, nos quedássemos aos seus pés e aprendêssemos com ele e depois colocássemos em prática, ou coloquemos em prática em nossas vidas. Desenvolvimento espiritual. A amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição, quebrantamento espiritual. Por 3 vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Lucas 10, 39. Segundo, na ocasião de tristeza pela morte de seu irmão Lázaro, ela lançou-se aos pés dele e chorou suas tristezas. 11:32 do Evangelho de São João. E por último, em casa, Maria adorou Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo seus pés e enxugando-os com seus cabelos. João 12:3. Aqui a lição é clara: a família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com ele. Então temos esses 3 episódios, e aqui ele destaca mais a parte de Maria. Em primeiro momento, ela se queda aos pés de Jesus para ouvi-lo.
Depois, quando Lázaro morre, ela se joga aos pés de Jesus, comentando sobre a morte de Cristo, e depois é um outro encontro, pós-ressurreição Lázaro, depois da ressurreição de Lázaro, talvez até pela gratidão por Jesus ter ressuscitado seu irmão, ela então lava os pés de Cristo, unge os pés de Cristo e enxuga com seus próprios cabelos. Lembrando que era natural que quando alguém chegasse, naqueles dias as pessoas não usavam sapatos, tênis, sapatênis, outra coisa que você queira falar disso, usavam alpacas, seriam sandálias. Naquele tempo também as ruas não eram asfaltadas, enfim, tudo era pó, eram estradas de barro. Então, quando a pessoa caminhava, ela sujava os seus pés. E era natural, normal, que quem recebesse as pessoas providenciasse, não eram as pessoas mesmo que faziam, ele tinha sempre um empregado que fazia isso. E ela lavava os pés do convidado e enxugava com uma toalha. Jesus ensina isso em João 13, quando ele lava os pés dos discípulos e dá aquele ensinamento que a gente conhece, não é o caso da lição de agora para estudar, mas aqui naquele momento Maria, ela ungiu os pés de Cristo para fazer esse trabalho, mostrando gratidão, e depois enxugou com seus próprios cabelos. Então, Maria tinha uma grande proximidade com Cristo, e nós temos visto isso, inclusive, ele não cita aqui, mas ao pé da cruz, ela é uma das mulheres que ali também estava. Serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Era um modo de Marta agradá-lo por meio de obras. Aos que condenam a atitude mais ativa de Marta com relação a Jesus. É bem verdade que ela foi demonstrada pelo Senhor contra o serviço desproporcional e a não esquecer o necessário. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus. Quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem, contudo, esquecer-se do necessário à prioridade espiritual. Então, Jesus aqui não ensinou, através dessa palavra, Lucas escrevendo, contando esse ensino, que Jesus falou para Marta e Maria, que tem que ser assim num lar. Um tem que fazer todas as tarefas domésticas e o outro tem que fazer as tarefas espirituais. Não, tem que ser equilibrado. O que aqui Jesus ensina, eu tenho certeza, eu peço desta maneira, ensino desta maneira. Nesse episódio de Marta e Maria, Jesus ensinou a prioridade. O que eu tenho que priorizar? Priorizar, em primeiro lugar, a minha comunhão com Deus. Jesus vai visitar a minha casa literalmente hoje? Não. Posso ter sonhos, posso ter visões. Nós somos pentecostais, cremos tudo isso. O Senhor pode revelar coisas para nós, mas prioritariamente o Senhor se manifesta para nós quando lemos a sua palavra e principalmente, eu vou até mais profundo do que ler a palavra, porque alguns podem pegar a situação ler a palavra e achar que é apenas ler como você lê qualquer outro livro. Ler a Bíblia não é como ler um jornal, ler qualquer outra literatura. Ler a Bíblia é meditar naquilo que você está lendo. É ler e absorver o ensinamento que ali está escrito. E o Senhor continua falando conosco. Hoje, quando você lê a palavra com meditação e oração também, você está se quedando aos pés de Cristo. Pastor, mas e o restante das atividades? Deus vai te dar força e graça para fazer tudo. Eu não vou dizer que você deve começar o dia orando, lendo a Bíblia, e isso tem que ser dessa maneira, senão vai dar errado, porque cada um tem o seu momento. O problema, ou a solução, nem vou falar problema, é você tirar o seu tempo para Deus. Qual o melhor momento do seu dia? É de manhã cedo? Faça isso de manhã cedo.
na metade do dia, faça isso na metade do dia. É pela noite, faça pela noite, mas não deixe de ter comunhão com Deus. Não deixe de ler a Bíblia diariamente. E o pastor não está falando, o pastor está falando que tem que ler a Bíblia toda em um ano. Não, isso seria bom. Eu faço isso, é meu hábito. Mas se você não fizer, também não será um pecado. Mas ler a Bíblia. Abrir a Bíblia e ler. Meditar nela. Orar ao Senhor, pedir para que Deus fale através da sua palavra. E o restante, no tempo que você tem, certamente quase sempre será maior do que o tempo que você destina para cuidar da sua vida espiritual, você terá tempo para fazer todas as outras atividades que você precisa fazer no seu dia cotidiano. O problema de Marta foi não priorizar receber ali, aquele momento de receber a Cristo, de ouvir os seus ensinamentos e guardá-la em seu coração. Haverá tempo depois das duas juntas preparar algo para Cristo, fazer algo para agradar o Senhor também, digamos assim, materialmente falando. Lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Uma história de amor. A história da amizade de Jesus com esta família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos irmãos criam em tudo que o Mestre ensinava e por isso o reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. Eles amavam Jesus, eram amados por ele. Aqui aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. No lar que estabeleceu a amizade com Jesus, não deve faltar o amor de Deus. Então, o amor precisa ser colocado em prática. O amor não pode ser aquele... eu sinto amor agora e daqui a pouco sinto ódio. Isso não existe. O amor tem que ser algo que você coloca em prática dia a dia. Se a gente pensar bem, eu vou até abrir um texto para você aqui. É estudo bíblico, às vezes eu sempre falo para os irmãos aqui. Estamos estudando lição, foi o pastor Elenay Cabral que escreveu todas as lições, mas essas lições são lições que nos estudo bíblicos. Então vamos lá. Vou ler para você claramente. Gálatas 5:22, texto bastante conhecido. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Primeiro, e que não é o primeiro, porque o fruto é um só, são vários gomos, mas o primeiro citado na lista é amor. Então, dentro da família, dentro das relações de amizade, é necessário ter amor. Isso é o ensinamento de Cristo. Cristo amou aquela família amava Cristo. E amor, entre outras coisas, quando você ama de verdade, você pratica este amor. Jesus chegou a dizer, não amemos só de palavras. Não, nós temos que amar com atitudes, com ações que vão fazer bem ao nosso próximo, aquele que nós amamos, o nosso amigo. Compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Uma agia mais com o coração e outra mais com as mãos. No caso aqui ele está falando Maria com o coração, Marta com as mãos. Uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e franca, e a outra mais sossegada, tranquila, contemplativa e silenciosa. A mais direta era Marta, a mais contemplativa, tranquila e silenciosa Maria. Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. E nossa família também é assim, na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes umas das outras. É preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Talvez esse seja o maior desafio do amor em casa. 1 Coríntios 13, 4, 7, quando fala amor de sofredor, amor benigno, tudo aquilo que o Senhor ensinou sobre o amor no capítulo 13 de 1 Coríntios. Então, dentro da família e dentro até da amizade, pode ter aquele que é mais afoito, aquele que quer fazer as coisas de uma maneira. Veja que aqui primeiro falou, Maria era mais do coração, porque ela se assentou e quis ouvir Jesus. Marta era do trabalho das mãos. Vou agradar Jesus,
Ali a Bíblia não chega a dizer exatamente se ela queria limpar a casa, ou se ela queria fazer uma comida mais gostosa para Cristo, alguma coisa assim. Ela queria agradar o Senhor da mesma forma que Maria também queria agradar o Senhor. Jesus já chamou a atenção dela, porque naquele momento os ensinamentos de Cristo eram mais importantes. Jesus não estava preocupado naquilo que ela estava fazendo, queria que ela ouvisse. Às vezes assim até na nossa vida, eu vou tirar até uma lição espiritual, fora do contexto aqui da família e de tudo mais. Veja bem, às vezes a gente tem que parar um pouco, nos quedar aos pés de Cristo, ouvir o seu ensinamento, ouvir aquilo que Ele quer nos falar, para depois fazer algo para o Senhor. Muitas vezes a gente quer fazer, mas não quer aprender com Ele. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. A obra de Deus não é feita do jeito que nós queremos fazer, é do jeito que o Senhor quer que nós façamos. O Senhor quer nos ensinar primeiro, para que depois a gente faça a sua vontade, o seu querer. Esse é o tópico daquele momento, daquele encontro. Maria tinha que receber. Depois ela faria alguma coisa para o Senhor, agradaria o Senhor, e está tudo certo. Aqui também fala de outro momento, que aí já é da questão, ele está se referindo quando Lázaro morreu. Marta era mais, falava de maneira mais direta. Veja que as duas falaram a mesma coisa para o Senhor. Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o diálogo de Marta, que foi o primeiro, lá em João capítulo 11, foi mais extenso com Cristo. E houve uma troca de palavras que Cristo falou e tal. E ela falou, não, tu crê que teu irmão vai ressuscitar no último dia, eu sou a ressurreição e a vida, e tal, aquela coisa toda que Jesus falou. Maria já chegou lá, Jesus chorou depois, ressuscitou Lázaro. Maria era mais, talvez, comedida com as palavras, mais contemplativa, ela esperava que as coisas acontecessem para ver. São pessoas diferentes. Não quer dizer que uma agradava mais a Cristo. As duas tiveram a mesma expectativa. Ambas queriam que Cristo estivesse ali para que seu irmão não tivesse morrido. Elas criam que Jesus não era apenas um amigo, mas é que ele era o Messias. Então ele poderia operar milagres, como elas já tinham visto Jesus operar na família delas, e depois elas viram um grande milagre, que foi a ressurreição de Lázaro. Ponderar quanto aos cuidados da vida. Último ponto da lição e último ponto do trimestre. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Por isso acabou se distraindo com muito serviço, esquecendo de priorizar também a parte espiritual de sua vida. Foi isso que o nosso Senhor mostrou a Marta quando disse que andava distraído com muito serviço. Lucas 10:40. Naturalmente aqui Jesus não ensina para ficarmos descansados com a nossa responsabilidade. Na verdade, sua palavra é para que quem está sobrecarregado com muitas atividades externas, como era o caso de Marta, nosso Senhor ensina que a vida não é só trabalho, pois nem só de pão viverá o homem, Mateus 4:4. A vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e o espírito, pois o ser humano viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Também Mateus 4:4. Portanto, ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raízes profundas, é viver no vazio. Assim, em pouco tempo, não teremos mais o fervor espiritual. Nossa família deve ser um ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que a nossa vida social seja produtiva e abençoada. É que eu vou bem profundo nessa vida social. Trabalho, lazer. Hoje as pessoas vivem para isso. Vivem para trabalhar. Infelizmente, meu amado irmão, às vezes, em parte, não é nem culpa da própria pessoa. Porque esse mundo está assim, todo mundo quer tudo para ontem. Então as pessoas têm que trabalhar. Isso eu estou falando circularmente. Depois que ela trabalha, então ela quer agora descansar, ela quer agora ter um lazer. E aí ela coloca isso como uma prioridade. Mas nós somos um ser espiritual, principalmente aqueles que são remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Nós não podemos só alimentar esse corpo, mas temos que alimentar a nossa alma. A nossa alma precisa ser alimentada.
E aí, meu amado irmão, não se alimenta a alma correndo, não se alimenta a alma disparando, se alimenta a alma como Maria fez, se quedando aos pés do Senhor e ouvindo, absorvendo aquilo que ele ensinava. Porque senão você vai apenas ouvir, mas não vai conseguir discernir o ensinamento e especialmente colocar em prática em sua vida. Então a gente precisa contrabalançar isso. Precisamos trabalhar? Sim. Precisamos ter uma vida social? Sim. Mas precisamos ter uma vida espiritual. E essa vida espiritual não é ir à igreja 3 vezes por semana ou 4 vezes. Não. E porque você vai à igreja, você vai ficar 2 horas, 1h30, dependendo do culto na igreja. O que vai fazer a diferença é no seu dia a dia. Jesus não estava conversando com Maria no templo. Jesus estava conversando com Maria dentro da casa dela. Dentro da casa dela. Então Jesus quer falar com você dentro da sua casa. Jesus quer falar no templo? Quer. Você vai no culto lá, o pastor prega, o irmão prega, canta o hino, você ouve Deus falar. Maravilha, muito bom. Mas Deus quer falar com você dentro do seu lar, dentro da sua casa. Ele quer falar com você. Ele te deu todos os meios para isso, porque nós temos aqui em nossas mãos esse livro. Esse livro é a voz de Deus falando. Ele é aberto. Ele é fechado, como dizem alguns aí, é apenas mais um livro. Mas quando você abre, quando você ora, quando você medita nele, Deus vai falar ao teu coração. Vamos para a conclusão da lição de hoje, a última conclusão desse trimestre, encerrando então esse trimestre. A nossa amizade com Jesus implica a ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é um amigo sem igual que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados desta vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Então, a amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele. Como é que você tem comunhão com uma pessoa? Como é que eu tenho comunhão com alguém? Eu tenho que estar em contato direto com essa pessoa. Jesus não está mais aqui fisicamente, meu amado irmão. Você não vai... Maria e Marta viram Jesus, Lázaro viu Jesus, os discípulos viram Jesus, frente a frente, cara a cara. Jesus não está mais aqui. Então, como é que você tem comunhão com Ele? Pelos meios que Ele deixou para você. Jejum, oração, leitura da palavra. Comunhão com os irmãos em Cristo, onde você também aprende a sua palavra. Hoje tem um tal de desigrejado. Vive sozinho dentro de casa. Ah, pastor, mas ele é desigrejado, pode ler a Bíblia, pode jejuar, pode louvar. Pode fazer isso tudo. Mas tem uma parte que o Senhor falou, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí não tem essa união. Então tudo o Senhor deixou bem. Jesus falou assim, não vou deixar vocês órfãos, não, eu vou deixar o Consolador. O Senhor deixou todos os meios para que nós tivéssemos essa comunhão com Ele, mesmo Ele não estando presente fisicamente. Mas você tem que dar lugar para que o Senhor possa agir na tua vida. Depois ele diz, Ele nos conforta, compressando, consola quando choramos. O Senhor, ele não habita lá no alto céu, longe não, mas Isaías diz que Ele habita com um contrito de coração. Jesus disse, Ele prometeu antes de sair desse mundo, não vos deixar, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos aqui. O Senhor está conosco, até que Ele volte, e aí estaremos para sempre com Ele, lá na eternidade. Depois ele diz aqui eu estou comentando muito a conclusão, porque eu acho bastante bacana essa conclusão. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor e procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados desta vida. Não foi Maria que reclamou de Marta. Não foi Maria que pediu para Jesus reclamar de Marta. Jesus que chegou para Marta. Marta até tentou reclamar de Maria, Senhor, eu pede para ela ajudar. E Jesus deu um ensinamento para ela. Não, Maria escolheu a melhor parte. Vem para cá também, sente-se aqui aos meus pés. Você vai vir, depois vai ter tempo de vocês duas juntas preparar alguma coisa, fazer algo para mim. Então, o amor entre família,
O amor com Cristo também vai transformar o amor dentro da família. E por fim, a última frase, ou praticamente a última aqui, a família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Não podemos viver sem essa amizade. Essa é uma grande realidade. Deus possa abençoar os amados irmãos. Eu agradeço a Deus por mais um trimestre completado. E se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos estudando a lição de número 1 do terceiro trimestre. Para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a todos.